Fala galera, bom dia para todo mundo. Hoje é dia de intervenção para a turminha aí que ficou de recuperação dos segundos anos. E a nossa intervenção, como eu já tinha conversado com vocês, ela vai ser bem prática, viu, turma? A gente vai selecionar aqui algumas falas importantes, tanto do nosso capítulo 3 como capítulo 4 do livro. Um que é a fala da multipolaridade e o outro que é a fala da globalização, né, que é lá o nosso capítulo 4. Então, como eu já tinha falado para vocês em sala, a ideia é a gente centrar mais no vídeo e não no material que a gente tinha produzido em sala de aula, beleza? Então, vamos começar aqui, destacar alguns pontos sobre a multipolaridade. Tá? Esse processo de multipolaridade, a gente pode dizer assim, ele é um momento que se inicia principalmente depois da Guerra Fria. A gente conversou muito no bimestre anterior sobre Guerra Fria. A gente conversou que essa Guerra Fria, por sinal, ela era uma disputa ideológica entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. E a gente viu que muita coisa aí rolou entre esses dois países durante esse período. Mas a nossa ideia aqui é entender que esse momento de Guerra Fria, ele termina. E quando essas duas grandes potências elas deixam de existir, não no caso dos Estados Unidos, que pensava aí na defesa do sistema capitalista, e a União Soviética na defesa do sistema socialista, a União, sim, Soviética deixou de existir, né? Os Estados Unidos não. Então, quando isso acaba, essa disputa direta entre os dois países, as duas potências, nós vamos ter o surgimento de novas potências. Nós vamos continuar com os Estados Unidos, mas somado aos Estados Unidos, nós vamos ter também a Alemanha, que vai surgir aí como uma grande potência e tendo uma importância muito grande, principalmente na Europa. Tá? E nós vamos ter lá do lado asiático o Japão. Então é exatamente a partir do surgimento dessas novas potências que nós vamos ter um mundo multipolar. É daí a ideia de multipolaridade. Então a gente deixa de ter essa disputa direta entre Estados Unidos e União Soviética, e aí nós vamos ter uma realidade econômica e de hegemonia bem mais diversificada, né, com novos personagens como a Alemanha e o Japão. Outra coisa que a gente precisa lembrar também é que essa disputa ela deixa de ser leste e oeste, como a gente conversou lá durante o período da Guerra Fria, tá? E ela passa a ser agora norte e sul, onde nós vamos ter os países do norte com a representatividade mais rica e os países do sul com uma realidade mais pobre. Então é uma outra mudança também nesse mundo multipolar. Essa disputa leste-oeste agora ela passa a ser norte e sul, com os países do norte ricos e os países do sul pobres. Dentro dessa ideia também de multipolaridade, e a ideologia também que vai ser implantada pelo sistema capitalista para desenvolver uma economia mais integrada, vai surgir o processo que ainda hoje nós falamos em sala, de globalização. A globalização ela é um fenômeno recente, porém bastante sólido. Né? O mundo hoje é globalizado, a economia é globalizada, a cultura é globalizada. Então, vários aspectos culturais, por exemplo, religiosos de diferentes países, eles conseguem ser encontrados ali na rua da tua casa, ali pertinho de todo mundo, entendeu? Como a gente conversou. Mas o processo de globalização, ele vai acontecer principalmente graças a algumas transformações. É o que a gente chama também de revoluções. E eu costumo sempre dizer que essa globalização, essas revoluções, elas vão ser dependentes principalmente dos meios de transporte, que vai mudar assim drasticamente, né? As pessoas vão conseguir percorrer distâncias enormes num tempo bem curto, e se pessoas imagine as mercadorias, né? Então essa relação comercial de compra e venda, ela acaba sendo mais rápida, mais facilitada, entendeu? Então é uma coisa mais, digamos mesmo, mais evoluída.
E uma outra, isso aqui é bem visível, é a questão dos meios de comunicação. Essa daqui, então, velho, contribui demais para que a globalização ela se torne um processo sólido. Porque nós vamos ter, principalmente aqui, vamos destacar a internet. Então as coisas passam a estar mesmo mais próximas uma da outra. As pessoas passam a estar realmente uma mais próximas da outra. Então esse é o nosso primeiro ponto para lembrar. Multipolaridade. Fim da Guerra Fria, que era a disputa entre Estados Unidos e União Soviética, entre capitalismo e socialismo. Com o fim da União Soviética e a soberania do sistema capitalista, nós vamos ter o surgimento de novas potências, Alemanha e Japão. A Alemanha com a concentração ali de influência maior na Europa e o Japão com uma influência maior na Ásia. Com o fim da Guerra Fria, nós vamos ter também o fim dessa disputa leste-oeste, e agora a disputa passa a ser mais norte e sul, sendo o norte representado pelos países ricos, mais desenvolvidos, e o sul representado pelos países pobres, menos desenvolvidos. Em meio a todas essas mudanças, aparece aí a globalização, né, esse fenômeno da globalização, que passa essa ideia de encurtamento, né, de que as distâncias, que as barreiras de distância, elas não existem mais, né, porque se tem uma evolução dos meios de transporte, as pessoas, as mercadorias passam a circular com uma velocidade maior, e nos meios de comunicação, e aí a gente destaca principalmente a internet, que vai ser assim um boom nas mudanças, né? Você passa a conviver com pessoas de locais diferentes ali instantaneamente, em redes sociais. Então a internet ela é uma revolução em todos os sentidos, tanto no sentido social como também no sentido econômico, tá? Esse é o primeiro tópico que eu espero que vocês lembrem. Vamos agora para o nosso segundo tópico, é falar exatamente ainda sobre esse processo de globalização, mas vendo agora o lado ruim disso tudo. É importante que a gente entenda, galera, o que eu falo sempre na sala, que o processo de globalização ele tem muita coisa boa, mas ele também gerou muita coisa ruim. Por quê? Porque nem todo mundo conseguiu se inserir nesse processo de globalização. Então a gente costuma dizer que ele é um pouco seletivo, né? Então a menor parte da população tem o benefício da globalização, mas a maior parte dessa população não tem esses benefícios. Então em cima disso, a globalização ela vai gerar alguns pontos negativos na população mundial, tá? E eu vou destacar aqui 3, que é o que a gente tem no livro aí para a gente dar uma reforçada, dar uma lembrada. O primeiro ponto é a ideia do desemprego. Por quê? Porque dentro do processo de globalização existe uma coisinha chamada de investimento tecnológico. Então as pessoas passam a ser substituídas por máquinas numa escala bem maior. O operário, digamos assim, o trabalhador que vai vivenciar essa mudança econômica, é aquele trabalhador mais capacitado. Então, o cara, ou ele tem um grande grau de instrução, ou ele vai para fora. Então, o elevado índice de desemprego, ele aumenta e só aumenta especialmente no período dessa globalização. As coisas ficam mais acentuadas, podemos dizer assim. Uma outra coisa também que acontece, até por conta desse desemprego, é o aumento da desigualdade social. Isso mesmo. A desigualdade social ela passa a se tornar mais nítida, digamos assim, né? A se tornar mais nítida, tá? Então, esse aumento ele é bastante significativo e é inclusive a deixa que a gente tem lá para o nosso próximo capítulo, né? E por último, a questão dos crimes. O crime, que eu até coloquei na sala, cibernético. O que significa isso? Nós vamos ter o surgimento de várias práticas criminosas especializadas dentro dessa ideia de globalização. Os crimes virtuais, por exemplo, né? Podemos também dizer assim. Então, esse é o lado negro, o negro não, me desculpa, nem porque que o lado ruim tem que ser o negro, o lado bom
também pode ser o negro, assim como o lado ruim também pode ser o branco. Mas é o lado ruim mesmo dessa perspectiva de globalização. O fato dela não conseguir englobar todo mundo, o fato de muitas pessoas ficarem à margem de todo esse processo de evolução, de crescimento, de desenvolvimento, e essas pessoas na margem acabam desenvolvendo alguns problemas sociais e econômicos que vão gerar aí uma série de fatores e uma série digamos assim, de pontos negativos mesmo para cada país, tá bom? Seguindo agora, nós vamos lá para o capítulo 4 do nosso livro, que foi quando a gente conversou sobre a ideia do início do século XXI, né? Onde muitas mudanças vão acontecer. É um momento tenso para a história da humanidade por conta de atentados, tá? Então, nós vamos frisar agora no capítulo 4 a fala no século XXI. Um início bastante conturbado, podemos dizer assim, tá? Então, o que é que nós temos? Nós temos um mundo em transformação no século XXI. Nós temos um mundo onde novas regiões irão se destacar, novas potências, tá? Que é o que nós chamamos de países emergentes. Me desculpa aí, a letra está ficando um pouquinho feia, mas é porque eu estou fazendo aqui num local que eu não consigo apoiar bem o braço, né? Então, esses países emergentes serão a novidade do século XXI. São regiões que conseguem ter um destaque maior em relação a outras, e são o que nós chamamos daquelas economias em constante crescimento. Tá? Isso é um país emergente, crescente, para vocês entenderem aí. Okay? Inclusive o nosso país, né, o Brasil, se destaca entre essas economias. Uma outra questão também que nós vamos ter nesse início, né, é a mudança também do mercado financeiro. O mercado financeiro, que antes girava sempre em torno dos Estados Unidos, aí as coisas vão começar a mudar. Tá? E esse mercado financeiro, ele acaba se concentrando principalmente na Ásia, no mercado asiático. Então nós vamos ter lá uma série de fatores que vão fazer com que acabe, digamos assim, não deixando de estar nos Estados Unidos, mas acaba que expandindo até a Ásia. E aí a Ásia vai passar a ser também um grande destaque nessas ideias econômicas. Um outro ponto também de mudança bastante importante aqui vai ser os atentados terroristas, né? Esses atentados, eles acabam colocando em xeque toda a hegemonia dos Estados Unidos, tá? E aí nós vamos ter um capítulo aqui na história muito triste, que é a queda das Torres Gêmeas, tá? Pelos atentados lá do 11 de setembro. Setembro é que mês mesmo? É 8, 9, né? Então, dos atentados de 11 de setembro, tá? Onde houve a queda, né? A derrubada das famosas Torres Gêmeas, tá? Estou tentando fazer aqui, é porque eu gosto de desenhar, os meninos já sabem disso, ok? E isso fez com que todo mundo começasse a contestar os Estados Unidos. Todo mundo começasse a ver assim, pô, os Estados Unidos não é mais aquela coisa toda, aquela potência mundial toda, porque os caras pegaram o avião e tucou lá em cima do World Trade Center e acabou derrubando tudo. Realmente há um abalo muito grande na confiança dos americanos. Isso vai fazer com que, principalmente a economia dos Estados Unidos, sofra um abalo bastante significativo, inclusive favorecendo crises econômicas futuras. Essa questão também dos Estados Unidos ter piorado ainda mais a sua economia através do financiamento de guerras contra o terror. Então os Estados Unidos vai começar a gastar trilhões investindo em armamento para poder caçar a galera responsável por isso aqui, que foi a Al-Qaeda, liderada pelo finado, tem quem conteste, mas o já falecido Osama Bin Laden. Tá? Então esse é o início conturbado do século XXI. Um século de mudanças, um século
de ascensão de novas economias, um século de expansão do mercado financeiro, deixando os Estados Unidos não mais como o bambambam da economia mundial. A Ásia também agora começa a entrar nesse cenário. Um século marcado pelo atentado do 11 de setembro de 2001, né? Isso foi realmente muito forte. Não mexeu apenas com os Estados Unidos, porque o World Trade Center ele era exatamente o centro da economia mundial, então muito país perdeu com isso também. E esses atentados eles botam não só em questionamento a segurança do país, tido como uma grande potência mundial, né, em termos bélicos, mas ele também coloca em questão a economia, que vai ficar abalada, muito investidor tirando dinheiro de dentro dos Estados Unidos, e o investimento alto de trilhões de dólares na guerra contra o terror, que são as duas guerras, a guerra do Iraque e a guerra do Afeganistão. São dois marcos assim da história do século XXI para os Estados Unidos. Tá? E a nossa última parte é falar um pouquinho mais sobre os países emergentes que vão ficar conhecidos como BRIC. Mais uma vez, reforço, o BRIC inicialmente foi um estudo lá de um britânico, né, de um economista britânico, que acabou classificando alguns países que tinham totais condições de se tornar as maiores economias do mundo daqui a 50 anos. Então ele fez aí uma sigla com esses países, que era o Brasil, nosso querido Brasil, a Rússia, a Índia e a China. Então esse economista, que era o Jim O'Neill, ele criou esse relatório destacando esse bloco, na verdade esses 4 países, como as grandes promessas econômicas do mundo daqui a 5 anos. A 50 anos, desculpa. A ideia do BRIC é ser mesmo um bloco forte. E aí esses países, eles passaram a levar a sério a ideia do BRIC. E depois, lá mais na frente, se não me falha a memória, no ano de 2009, isso mesmo, em 2009, o bloco, liderado por esses 4 países, eles convidam a África do Sul. E aí o BRIC passa a ser chamado, a partir de então, de BRICS. Esse Szinho aqui fazendo alusão ao South África, África do Sul. Tá? Então, a África do Sul é importante que a gente lembre que ela não fez parte do estudo do O'Neill. Ela foi convidada pelos outros emergentes, estudado por eles, tá bom? Esse bloco, ele é um bloco forte, ele é um bloco que mais recentemente construiu até o seu banco, né? Um banco para poder fazer investimento no país, mas ele é um bloco de tanta importância que logo a galera lá de cima, economicamente falando, começou a entender que esse bloco ele tinha uma importância na economia mundial. Que quando a China passou por um problema econômico e que toda a economia do mundo sofreu com isso, então a galera começou a perceber que, a gente precisa levar o bloco dos emergentes, o BRIC, mais a sério, porque se os caras vão mal, a gente também vai mal. Então tem que deixar todo mundo bem para todo mundo estar bem. E aí, lá por volta já do finalzinho do século XX, né, iniciando o século XXI, esse bloco, o BRIC, ele vai começar a fazer parte do G20. O G20, que como a gente conversou em sala, ele pode ser de 2 formas. Na verdade, ele tem 2 categorias. O financeiro e o comercial. No financeiro, nós temos, além de 13 países emergentes, nós vamos ter ainda o G6, que é o bloco das 6 economias mais fortes do mundo. Nós vamos ter ainda o outro representante, que é formado por alguns órgãos da economia, como, por exemplo, a ONU, o Banco Mundial, o FMI, né, fazem parte desse bloco, digamos aí, do G20 financeiro.
E o G20 comercial é feito apenas de países emergentes, tá? Eles cuidam de questões principalmente sobre as commodities, que são os produtos que saem do setor primário da economia, tá bom? Então, galera, essa é a nossa revisão. Deem uma olhada nesse vídeo, assistam demais, acredito.